Um vírus de computador existe fisicamente. Capacitores carregados e flip-flops formam memórias de computador, de onde o vírus é acessado e isso transporta calor. Então, o vírus de computador é vida. Aí eu não sei... Ele existe Calma. fisicamente? Isso que ele falou não é uma bobagem, tá? Eu não achei que foi... Isso que ele tá falando é mega interessante, tá? E existem teorias sobre vida que falam que, de fato, sistemas computacionais... Veja bem, a gente não precisa falar que assim... Olha, você viu a maneira que eu falei da informação? A gente não precisa dizer assim, aqui não tem vida. Exato, aqui é vida. Justamente essa discussão. Por que estão discutindo se o que Craig Venture fez é produção de sistema biológico sinteticamente ou não é? Porque tem uma linha tênue. E dentro dessa linha tênue, olhando pelo ponto de vista da linha tênue, definitivamente o vírus de computador não está mais afastado ainda da linha, entendeu? Ele é um fraco candidato à vida. Mas não é de todo besteira o que o Pedro falou. De fato, veja bem, a gente pode falar assim, não, mas veja bem, a estrutura computacional e o software... Qual que é a grande questão, tá? Onde que as pessoas... Onde essa colocação do Pedro ela é rebatida? Ela é rebatida pelo fato de que a energia necessária para esse processamento vem da parede, está saindo por dentro da rede elétrica, para dentro do computador, que por sua vez... não tem nada a ver com o vírus. O vírus é uma manifestação de um processo informacional que só existe porque esta rede elétrica que alimenta o computador existe. Enquanto quando a gente está falando sobre esses sistemas que estão nessa discussão de quando a vida surgiu no planeta, eles estão encapsulados em si mesmo. Você não tem a bateria ligada neles, entendeu? A tomada. Então, essa é uma diferença. Então, se eu estou ligando na tomada, você fala assim, não, olha lá, falar igual o Pedro falou, eu posso falar assim, olha lá o robô da Boston Dynamics está andando. Eu falo, tá bom, mas ele tem uma bateria dentro dele. Não é isso que define a vida. Mas, de fato, é possível se pensar em estruturas, olhar, por exemplo, assim, a replicabilidade dos vírus, a transformação, tem uma série de vírus de computador que se transformam, eu acho a propósito desse assunto maravilhoso, que se transformam ao longo do tempo, hoje em dia, sozinhos, tem processos darwinistas, de base darwinistas, em vírus computacionais, tem um monte de coisa assim. Por esse ponto de vista, não é um candidato total por causa dessa questão que eu estou falando da energia, portanto, para se manter ativo em relação à entropia do sistema como todo, ele precisa da eletricidade que vem da parede. Como a gente precisa do oxigênio, não é a mesma coisa? Não, a gente precisa do oxigênio e mais do que isso. Exatamente, o oxigênio e a comida. Mas a gente tem o que Maturana e Varela, que são dois grandes pensadores, falavam, nós somos sistemas autopoiéticos. A vida é autopoiética. O que quer dizer isso? A vida em si mesma traz as condições para manutenção disso. A bateria da vida está dentro dela. Tem o ciclo de Krebs, entendeu? Sim. Bateriazinha está dentro. O computador ele pega essa, ele não gera a própria energia. Você fala, não, mas põe uma placa solar ele vai gerar. O computador sim, mas o vírus não. Se o computador com a placa solar estivesse reproduzindo, gerando outro computador, eu vou te falar que ele está andando nessa fronteira da vida sim. Simples assim. Então, vida é isso. Então, essa é a ressalva ao ponto do Pedro, que é muito interessante. E o vírus dentro de você? Claro que é vida. É vida também? Sim, é uma vida, claro que é vida sim. Ele anda na fronteira, ele tá pro lado da vida, tá? Pensa que a gente tá aqui falando aqui. E essa fronteira é toda esfumaçada, tá? Tem um mega desvio padrão em cima dela, tá? Ela é uma tirinha e tem esse guardanapo aqui, fica tudo meio opaco. O vírus do computador tá bem para cá, mas ele tá nessa linha, não é uma besteira isso. Enquanto mais para cá tá essa vida sintética criada em laboratório e tal, e definitivamente mais para cá, já passando pro lado da vida, tá o vírus. Mas o vírus não é vida plena. Ele também tá pisando na linha, tá bom? Depende se você tá jogando futebol ou basquete. Por quê? Porque o vírus não existe sem o seu hospedeiro, né? Quer dizer, não é que ele não existe. O vírus não tem atividade de vida ou atividade biológica sem o hospedeiro. Então o vírus está pisando na linha. Só que ele está pisando mais para esse lado. Enquanto esses sistemas sintéticos do Craig Venture, que eu falei para provocar, criou a vida, que não é, como você está vendo, não é isso, está mais para esse lado. E o vírus computador está mais para esse lado. E em última análise, os sistemas inorgânicos estão mais para esse lado. Mas é um continuismo. Porque a gente tem um monte de coisas, a gente precisa, inclusive, de elementos inorgânicos para poder se manter vivo. Então, quer dizer, não é bem assim, entende? Aí a gente entra
numa abordagem que eu acho que é mais valiosa do que tudo, que é entender que existe uma pan-existência. A gente está muito conectado ao universo. Esse papo não é abraçar a árvore, somos hippie. É tipo de verdade, entendeu? Então a gente tem as coisas inorgânicas, a gente tem esse caminho que passa aqui, uma área de indefinição. Isso aqui ela vai. Você não consegue dizer direito onde que de fato é o corte da vida e tal. E você vai avançando até o momento em que você morre. E aí você tem a perda dessa vida, só que você morreu. Para pensar uma coisa. Você morreu e os elementos orgânicos organizados que estão em você vão ser os elementos constituintes das próximas vidas.